Olá, meus irmãos, meus amigos, você que está me ouvindo aqui de Brasília, você que está me ouvindo de várias partes do mundo do Brasil, minhas boas-vindas a todos vocês, que Deus abençoe grandemente a sua vida, que é o Blá Blá, o nosso encontro de todas as semanas, o nosso encontro de todas as segundas-feiras, hoje, dia 3 de março, começando o mês de março, e já no Carnaval. Tem gente aí que está curtindo o Carnaval, tem gente que está que nem eu, pulando o Carnaval, pulando por cima dele, que a gente gosta mesmo de adorar a Jesus. A gente não está aqui para festejar a carne, a gente celebra o nome poderoso do Senhor Jesus. Então eu quero convidar você a passar esse tempinho com a gente aqui, num bate-papo cristão, e lembrando a você, curte aí, e inscreve no nosso canal. Eu preciso muito da sua ajuda, eu preciso muito que você coopere com esse canal. A nossa audiência está crescendo a cada semana tem gente nova assistindo, se inscrevendo. Eu quero que você seja mais um a se inscrever. Nós estamos com a meta aí para chegar a 2.000 inscrições, então por favor, nos ajude, porque você é muito importante nesse projeto. E curte o Blá Blá, compartilhe o Blá Blá, comenta aí. Hoje vai ter muito assunto interessante, muita pergunta para você fazer, para você comentar. Então, conto contigo, tá bom? Um abração para vocês todos e vamos lá. Hoje é um dia muito especial, né? Estamos recebendo aqui gente importantíssima, gente da alta cúpula aqui, né? Gente assim, das cabeças maiores cabeças pensantes do nosso Brasil. Ele é pastor, né? Mas também é doutor, psiquiatra, doutor em teoria da psicanálise, mestre em psiquiatria, é presidente também da Rede Ágatos de TV, foi o fundador da Faculdade Redentor e uma porção de coisas mais. Estará aqui em Brasília no dia 16 de abril para ministrar a palestra Ensaio Científico Especulativo sobre a clonagem humana e sua relação com a escatologia, dia 16 de abril, então anota essa data, será a partir das 9 horas da manhã, ali no auditório Nereu Ramos, da Câmara dos Deputados. E a entrada é franca, tá bom? Se você chegar cedo, 9 horas, você vai participar ali conosco, ali de um coffee break, né? De um coquetelzinho de abertura, e logo em seguida vai começar a palestra. Com certeza você vai ser muito impactado, porque é uma palestra muito polêmica. Além disso tudo, é piloto de avião, pai aí de 3 filhos, né? Duas filhas. Não tive competência para fazer filho. Está aqui conosco o nosso querido amigo, doutor Heitor Antônio de Souza. Da Silva, perdão. Não tem nada contra o Souza, não, mas que o meu nome é Silva. Da Silva, me perdoe aí. E eu quero dar as boas-vindas para ele e dizer: seja bem-vindo aqui ao Blá Blá, meu amigo, meu querido. Obrigado por ter convidado. É isso aí, ele é do Rio de Janeiro, está aqui em Brasília, especialmente para tratar dos assuntos aí da conferência. Aliás, a conferência vai ser uma coisa bem impactante, vai falar sobre clonagem humana dentro de uma perspectiva escatológica, ou seja, no final dos tempos. Também escatológica, também. Eu falo sobre a ciência também, mas também escatológica. É um cientista, né? Um homem muito preparado, o currículo dele se você for começar a ler, você até se cansa de tanta coisa que tem. Graças a Deus. Mas que o pessoal não conhece, não vai descobrir que eu sou também. Mas, acima de tudo, uma pessoa simpaticíssima, uma pessoa muito humilde, muito querida, muito brincalhão, e eu quero realmente aprender. Hoje é uma noite de nós aprendermos muita coisa a respeito da clonagem humana. Assim, em poucas palavras, doutor, o que é a clonagem humana? O que é isso? Pois bem, eu gosto muito desse assunto. Eu gosto de coisas polêmicas, coisas curiosas. A clonagem não é uma ficção. A clonagem não é uma brincadeira. A clonagem não surgiu com aquela novela O Clone. Não surgiu. Aquela novela veio em função da clonagem da ovelha Dolly. 1996. Todo mundo conhece, né? A ovelha Dolly, que foi clonada em 1966 na Escócia. Sim. Por um cientista na Escócia. Em função daquilo foi feita aquela novela. Mas a clonagem é um procedimento relativamente simples. Que a clonagem não é um processo de concepção humana. Não se está fazendo um ser humano.
né? Clonagem é uma cópia de um organismo. Pode ser feito de qualquer coisa, de qualquer animal. E a clonagem humana é possível. Vamos voltar lá só na clonagem da Dolly, por exemplo. O que é a clonagem da Dolly? Foi feita uma cópia de uma ovelha. Uma cópia. É uma cópia. Doutor, peraí. Muita gente não entende isso. Cópia? Como é que é assim, cópia? Pois é cópia mesmo. Bom, então deixa eu explicar o seguinte. Todo mundo sabe que é fecundação humana. É quando se produz um ser humano ou qualquer animal, certo? Vamos pegar aqui um animal qualquer. Suponhamos que eu tenha uma vaca extraordinária e tem um touro lá que é o melhor do país, aquele que reproduz milhares de vezes com facilidade enorme, robusto, forte, né? Bem nutrido, com conta bancária, CPF, etc. Pois bem, então você quer clonar esse touro, é um touro jovem, que ele é muito bom. Você quer fazer outras cópias, você vai fazer cópias desse animal. Então o que você faz? Você pega uma célula desse animal, uma célula específica. A célula que é usada para fazer a clonagem chama-se célula somática. Nem todas as células de um corpo são células somáticas. Somática quer dizer relativa ao corpo. Soma é corpo, certo? Então, aquela célula que tem todo o DNA do ser, daquele animal, daquela pessoa. No caso do bovino, eu não sei qual é, não estou interessado em saber qual é a célula principal dele. Mas tem um tipo de célula no bovino, ou em qualquer animal, que se multiplica muito rapidamente. Então, pega-se uma célula daquela, a célula. Interessante que no caso do boi, uma célula tem 60 cromossomas. Cromossomas são pequenos bastões que se deixam colorir, por aí essa ideia de cromos, corpos que se deixam colorir. Só que nesses corpos estão a genética todinha do animal, certo? Então pega-se uma célula, seja ela qual for, vamos supor que seja da membrana, da boca do boi, uma célula da saliva, não da saliva não, da tecido mesmo. Do tecido. Do tecido mesmo. Sim. Do tecido pega-se essa célula, estabiliza-se quimicamente, vai-se na vaca, recolhe-se o óvulo. O que é o óvulo? É aquilo que, se for fecundado, produzirá um boi, correto? Então você vai no óvulo, suga o núcleo. Por que o núcleo? Porque no núcleo do óvulo que está a genética da vaca. E a vaca é a sua família, quer dizer, a família dela. Quer dizer, que as informações de um ser, né, de um ser vivo, estão tudo no núcleo ali. No caso do núcleo do óvulo, estão as informações da família da vaca. Da família, né? Da vaca. Os ancestrais. Vai até a primeira vaquinha. Vai até a primeira vaquinha que Deus fez, não deu certo, jogou fora, fez outra, fez uma melhor, fez a Nelore, né? Eu estou brincando. Mas então, naquele núcleo está a hereditariedade da família inteira daquela vaca, só da vaca. O espermatozoide do boi leva o quê? Leva a família, toda a genética... Toda a história. Da família do boi. Boi, seu pai, sua mãe, seus... Quando começa isso? Em princípio, é 4 gerações. Isso para todos os seres humanos. A carga genética de 4 gerações está presente no óvulo e no espermatozoide. A fecundação é isso. Quando o espermatozoide entra no óvulo, juntam os cromossomas do boi com os cromossomas da vaca e 9 meses depois nasce um filhote dos dois, com características genéticas dos dois, certo? Na clonagem não é assim. Clonagem pega-se uma célula, digamos, do boi, do touro reprodutor maravilhoso, ou da vaca que produz 50 litros de leite por dia, pega-se uma célula somática, que é aquela célula que se multiplica muito rapidamente, pega-se uma célula dessa, estabiliza-se quimicamente, vai-se no núcleo, no óvulo, tira-se o núcleo com uma seringa de injeção, suga o núcleo, ou seja, tira-se toda a genética da vaca, da mamãe vaca, não tem nada, tá puro. Só tem a membrana e o plasma. A membrana é a pele que envolve ali. E o plasma como se fosse aquela pelezinha do ovo cozido. Exatamente. E o plasma são os nutrientes. Seria a clara. No caso, a clara. Seria. Ali estão todos os nutrientes que vão dar sobrevivência a essa célula que vai ser colocada ali. Ou o ovo, se fosse o caso da fecundação. Como não é, você tirou o núcleo, pega essa célula do boi que você quer clonar, injeta ali dentro. Se a membrana cá fora se fechar, significa que aquele óvulo aceitou a célula. Ali não tem uma fecundação, porque não foi um espermatozoide e um óvulo, mas foi uma célula somática. Essa célula somática copia aquele animal de onde ela foi tirada. E ela vai se multiplicar. No caso do boi, 9 meses depois, da vaca no caso, 9 meses depois vai nascer um outro
bezerrinho ou uma vaquinha, dependendo de que tenha sido tirado. Tá? Rigorosamente igual. O organismo é rigorosamente igual, certo? Mas não procria. O clone não é capaz de procriar porque ele não é produto de uma fecundação. Ele é cópia de um organismo. No caso do ser humano é a mesma coisa. Pega-se uma célula humana, normalmente célula de epiderme, de braço ou da boca, da mucosa, porque essas células, que elas se multiplicam muito rapidamente, pega-se uma boa célula dessa, estabiliza-se quimicamente para não morrer, né? Suga-se o núcleo do óvulo da mulher com uma seringa, certo? Ficou somente o quê? O plasma e a película, a membrana. Pega essa célula e se injeta ali. Se a membrana se fechar, significa que essa célula, que pode ser minha ou sua, de qualquer pessoa, tá? Está se multiplicando. 9 meses depois vai nascer o quê? A cópia dessa pessoa que foi copiada. Quer dizer que nasce uma pessoa igualzinha. Rigorosamente. Por exemplo, no meu caso, por exemplo, dia 17 de julho de 1900 e qualquer coisa, eu nasci. Se fizer uma clonagem de mim, o bebezinho que vai nascer será rigorosamente igual àquele fofinho que nasceu aquele dia, certo? Só que com a idade Com sua. a idade genética. Como eu estou chegando aos 80, esse bebezinho já vai nascer geneticamente com 80 anos Mesmo de com idade. jeitinho de bebê. Mas será o bebê com 80 anos, morre rápido. Por isso que a Dolly morreu com 6 anos, quando você deveria chegar a 16, 18 anos, porque ela era geneticamente velha. Então ela morreu velha com 6 anos. Se você fizer uma clonagem de uma pessoa com 10, 15, 20 anos, tudo bem, vai viver muito. Mas se vier de uma pessoa com a nossa idade, por exemplo, quando chegar no nosso limite etário, ela acaba, ela Então, falha. se tiver que fazer clonagem, que faça de um, tem de um que fazer garotão como garotão, eu. Né? Um garotão como eu também, né? Cabelos pretos, os que Se sobraram. for como o nosso né? técnico Cabelo Show, Avisando- já é coroa, Exatamente. morre no E avisando pouco que o tempo. meu terno não é verde, não, é azul, que só lá. Eu, sei lá, com terno verde, passando uma vaca, ela nhapa de minha cara, acaba comigo. Mas clonagem é isso. Animal ou humana, ela é uma cópia de um corpo. Mas é só do corpo. Se a clonagem for feita de uma célula de uma pessoa, vai ser copiado o corpo, não vai ser copiada a pessoa. Por quê? Porque o corpo humano, o ser humano é constituído de corpo e alma e espírito. Estou falando aqui com um pastor que, obviamente, vai concordar comigo, ele não é maluco. Né? Trazer um cara para ser entrevistado e discorda desse camarada. Né? Não, porque existem duas correntes a respeito da constituição humana. A tricotomista, que ensina, e Paulo era tricotomista, claramente tricotomista, a gente pode ser tudo de religião no mundo, mas temos que ser paulino nessa hora. Né? Então o corpo humano é constituído de corpo, alma e espírito. Corpo é a matéria, alma é a psique, certo? E soma, o corpo é a matéria, que é o soma, alma, psique, e o espírito, pneuma, daí corpo e alma e espírito. A corrente dicotomista, que é muito mais dos presbiterianos, dos calvinistas em geral, seja o presbiteriano ou não, é que o ser humano é corpo e alma ou espírito. Alma seria sinônimo de espírito. É corpo, espírito. Né? Corpo, alma e espírito. Sim. É a tricotomia. A tricotomia. Então a clonagem copia o corpo e a alma, não copia o espírito. Ou seja, um clone não é um ser espiritual. Então o clone é um ser dicotômico. É dicotômico, mas que vai receber um demônio, porque o primeiro demônio que descobrir esse corpo sem um espírito dentro, ele pula para lá. Olha, rapaz. E vai ser ótimo para ele, que ele vai viver como uma pessoa dominando um corpo. Quer dizer que um clone, como ele não tem espírito, ele é como se fosse um animal. É um animal. Fisiologicamente, ele é animal. Fisiológica. Só que ele tem um aparelho psíquico, neuropsíquico, do homem. Então, ele tem o mesmo nível de inteligência do ser humano, capacidade de linguagem, de raciocínio e tudo mais. Ele será um gênio desprovido de espírito. Ou seja, ele não tem sentimento, aquele não, sentimento. Não tem sentimento, mas tem instinto. Não tem moral. Mas tem instinto. Ele é amoral. A moral é sem moral. Ele tem instinto como um ser humano. Mas ele não tem princípio de moralidade, de seriedade, ele não tem temor a Deus, até porque ele não é um ser espiritual. Ele não é constituído espiritual. Falta ali o espírito. Falta ali, na verdade, não lhe é próprio ter o espírito. Então é um ser amoral e, consequentemente, perigoso. Mas ele é necessário. Ele é necessário tanto para as pesquisas na ciência. A ciência perdeu muito em parar, em travar. No Brasil é proibido fazer clonagem pela lei brasileira. No Brasil é proibido. Então, esse impedimento... Parece, doutor, que há um certo receio, né, do que isso pode dar. Os comentários que eu ouço acerca da clonagem é o medo de que se perca o controle disso e comece a se formar seres estranhos, né? Seres bestiais. Mas nesse mundo
está preocupado com isso, com o ser humano, que já é o bicho mais estranho que existe? A falta de moralidade na Terra, a inconsequência da sociedade, esse mundo terrível. Tem gente está preocupado em criar um outro... Tem gente que hoje que se sente um cavalo, começa a viver tem gente que sente um relógio. Um relógio, uma cobra. É uma cobra, tudo bem. Um cachorro. Um cachorro, tudo bem, pode ser. Eu vi um policial, por exemplo, nos Estados Unidos, o cara, não, eu me sinto um gato, eu sou um gato. Ele falou, mas aqui no estado da Flórida não é permitido o gato dirigir. Prendeu o carro dele. Prendeu o carro do cara. Mas a clonagem é uma coisa interessante, porque ela tem a sua vertente da saúde, o quanto ela promete e propõe em termos de evolução na saúde, né, na biologia, e também a questão religiosa, que parece brincadeira, ela está inserida. Aí é com você. Veja, bom, não é o risco, doutor, de as pessoas começarem a fazer isso para, tipo, produzir órgãos humanos, para vender órgãos humanos? E daí? Eu estou falando e daí de propósito. Você faz você cria uma pessoa, um ser humano. Aí a pessoa vai lá, nasceu o ser humano, uma clone. Certo. Ele não é ser humano. Ele não é ser humano, não, é um ele clone. É uma cópia de um ser humano, é uma cópia de um corpo humano. Então, em tese, ele não é um ser humano. Ele não é uma pessoa. Não é uma pessoa. Ele está ali, andando ali. Aí vamos tirar o coração dele para poder usar. Mas para usar em quem? Mas não seria um assassinato? Para usar em quem? Não, não é. Você, quando mata uma pomba, um cachorro, é um assassinato? Meu Deus, isso é... Não é. Quando você mata o boi, levando leva para a frigideira, leva para o churrasco. Suponhamos uma criança clonada, uma criança que foi clonada. Linda lá, está ali aquela criança sorrindo, linda, né? A gente olha, vê, que criança linda. Mas já que ela é um clone, vamos agora tirar a córneazinha dela para ajudar outra criança que não é uma clone. Olha só. A questão aí é mais complexa. Vamos supor que uma criança tem uma doença crônica que vai morrer. Tá? Não tem cura. Você, para fazer um clone dele, para usar o órgão dessa criança, tem que ser um clone dele, e não pode ser de outra. Certo? Certo. Se você tirar uma célula dele e fizer dele um clone para depois tirar o órgão daquele clone também será doente. Não resolve nada. Entendi. Certo? E se você tira um clone de um outro, um órgão de um outro, que seja compatível, diríamos assim, com a pessoa que está doente, você matou o quê? Uma pessoa? Não, você não matou uma pessoa, você matou um animal, certo? Um animal anímico, um animal que é cópia de um ser, mas não é uma pessoa. Ele não tem espírito, não tem moralidade nem nada. Isso é um pouco assustador, né? Não, ele não é assustador. Isso aí é o seguinte, eu concordo com você que é natural que se tenha essas preocupações. Porque nós estamos vivendo num mundo cheio de regras. Mas Deus mesmo, quando iniciou todas as coisas da Terra, estabeleceu todo tipo de regra possível. Certo? Mas essa possibilidade que se tem não foi criada por outro, a não ser pelo próprio Deus. O que diz lá, tem um texto bíblico que diz, e a ciência se multiplicará. Interessante que não é provável que a ciência se multiplique. Não. É incisiva. A ciência se multiplicará. Ou seja, isso é conclusivo. A ciência vai se multiplicar. Qual o limite da ciência? Nada nem ninguém tem direito de impedir o desenvolvimento da ciência. Tá? Vamos pegar uma coisa absurda que aconteceu no final da Guerra Mundial, que praticamente colocou selo, a martelada final na guerra, que foram o lançamento das 2 bombas sobre Hiroshima e Nagasaki. Muita gente contestou, tem gente que hoje ainda contesta, que foi uma atrocidade, uma maldade pela quantidade de pessoas que morreram. Mas genocídio. Genocídio. Mas se esquece, se aquela guerra continuasse, ia morrer muito mais gente. Queria morrer de americanos, de aliados, etc. Até que o Japão fosse destruído, absolutamente destruído, ia morrer muito mais gente. Aquelas 2 bombas, quero dizer a vocês que eu não sou defensor de guerra, não. Eu estou explicando a lógica da coisa. Aquelas 2 bombas mataram muitas pessoas, mas foi menos de 10% daquilo que aquela guerra mataria se ela continuasse. Entendi. Tá? E além disso, tem outra coisa. Aquelas 2 bombas ensinaram coisas. Provocaram o surgimento de doenças, mas em compensação de tratamento. Eu estou vivo aqui. Há 7 anos atrás eu teria morrido. Se eu não tirasse um câncer que eu tinha. Certo? E o tratamento do câncer, para mim, foi feito em cima exatamente de toda essa pleia de recursos da medicina atômica, diríamos assim. Então, eu estou aqui. O médico que tratou de mim, que sugeriu a cirurgia, disse, Heitor, se você não tivesse feito essa cirurgia, você teria 2 anos de vida e o 2º ano seria muito ruim. Já passaram 7. Eu não tenho absolutamente nada. Então, a ciência avança.
Mas quando ela avança na direção do benefício, quantas coisas ela fez naquilo que nós chamamos de malefício. Mas ninguém deixa de avançar no terreno da ciência por causa disso. Uma coisa que é inevitável é o avanço da ciência, né? E eu quero até pedir para você que está aí acompanhando conosco, hoje talvez você esteja aí mais tranquilo, dia de carnaval, se você não foi para algum retiro, algum evento. Oba, Hoje nós estamos já na segunda-feira, né? Carnaval começou na sexta-feira para muita gente. Vai até a sexta da outra semana, né? Lá na frente. Se for na Bahia, vai até o final do ano. Até o final do ano. Agora, eu quero pedir a você mesmo, faça sua pergunta aí, faça a pergunta, o doutor está aqui, faça sua pergunta, tira suas dúvidas, mas acima de tudo, gente, é muito importante que você curta o canal. Por quê? Porque isso vai fazer com que o YouTube entenda que há demanda e com isso ele vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. Então é importante que você não apenas fique assistindo, mas que você curta, você compartilhe e que você comente, nem que seja assim dizendo, não estou gostando desse negócio, que porcaria de programa. Comenta qualquer coisa e recomenda. Se você gosta de alguém, recomenda para quem você gosta. Se você não gosta de alguém, manda para ele só de raiva. Mas não deixe de fazer a sua participação. Dever de casa, né? Seu dever de casa é muito importante. Então, hoje nós estamos recebendo aqui o meu querido amigo, né? Uma cabeça extraordinária, é o nosso querido doutor e pastor também, Heitor Antônio da Silva. Né? Eu sou psicanalista, né? Aquela coisa. A minha área é abrangente. O senhor também fundou uma faculdade? Fundei uma faculdade que é a Uniredentor. Se abrir na internet Uniredentor, vai encontrar o Centro Universitário Redentor, que hoje pertence ao grupo AFIA. Tá? Mas eu cheguei a ter 4 instituições de ensino. Eu fui reitor, quando eu vendi, eu era reitor da Uniredentor. Aliás, assim, hoje, quando nós estávamos tomando café da manhã, uma aluna, uma ex-aluna, abordou o nosso professor aqui. Quer dizer que o senhor já andou o Brasil inteiro. Todos os estados. Dando aulas aí na área de psicanálise, psiquiatria. E psicanálise. Que coisa interessante, né? O senhor não acha que o mundo está ficando meio doido com um psiquiatra? Não, eu não acho. Não, eu não acho, não. Eu tenho certeza. O senhor vê que aconteceu alguma coisa diferente após a pandemia do Covid, após a vacinação? Eu estou sentindo que o povo está meio neurótico ultimamente. Olha, não dá para você encontrar sintomas específicos a partir daquela vacinação. Não. Aquela vacinação colocou no mundo uma histeria muito maior do que crises e pandemias maiores já mataram muito mais, matam todo dia, né? A quantidade de suicida no mundo é estupidamente maior do que o que a pandemia gente matou. Que morre de gripe, né? Gente morrendo de gripe, pneumonia, tem muito... Não foi tão grave quanto... Não estou falando politicamente aqui, não estou falando... Não foi tão grande quanto anunciado. Realmente foi ruim, não foi uma boa coisa. Mas gerar uma consequência emocional, né, psíquica, na sociedade, não. Nós temos, sim, situações que estão fazendo isso. Situações que estão realmente aumentando o índice de suicídio, de depressão, tá? De drogas. Reclama-se das drogas no Brasil e no mundo. O Brasil é um campeão é onde ela é empresariada, ela vende dinheiro, ela elege políticos, enfim, ela faz tudo. As drogas, com certeza, é a pior das coisas que tem incendiada. Aquelas cenas lá nos Estados Unidos, pessoas pela rua, né? Drogadas. E aqui no Brasil é um horror zumbis, também. O que acontece ali, doutor? O senhor que é psiquiatra, o que acontece com aquelas pessoas? Se drogam e elas ficam parecendo zumbis, mas elas não têm mais vida. Elas não ficam parecendo, são piores que zumbis. Tá? Porque são zumbis que... Como é que isso acontece no organismo? O que acontece são degenerações nas estruturas psíquicas, nos neurônios. E às vezes a degeneração nem é no neurônio, mas na bainha de mielina, que é aquela película que fica entre um neurônio e outro. Então confunde, ou seja, a passagem da energia deveria ser para cá, acontece para lá, para o lado errado. Porque entre os nossos neurônios, a quantidade de neurônios no ser humano é estupidamente grande, mas entre todos os neurônios existe a bainha de mielina, que é um compósito químico onde estão ali 5 proteínas diferentes. A energia sai de um neurônio para o outro, mas não sai citologicamente usado. Tocando que se um neurônio tivesse um contato físico com o outro, provocaria um curto-circuito, porque ambas são células elétricas, nervosas, energéticas. Então, nenhum neurônio pode encostar no outro. Então, entre um e outro,
de todos que nós temos, existe essa bainha de mielina. Então é ali que acontecem muitas das degenerações por causa de drogas ou por causa de patologias. Todas as doenças que nós conhecemos como neurológicas, como Parkinson, Alzheimer, essa coisa todinha, tudo isso degenera. Mas a cocaína, o crack, o fumo, tudo isso faz a mesma coisa e pior, em áreas maiores, rapidamente. É altamente destrutivo. É destrutivo, é uma tentativa de suicídio que vai dar certo. Meu Deus, é terrível. Eu olho assim, às vezes demoro a acreditar que o ser humano pode ter chegado a uma situação como aquela, tão degradante da pessoa. Ao abismo maior que existe. O cara vira bicho. Bicho, né? Vira um traste. Vira um traste. Doutor, e essa questão das pessoas que têm Alzheimer, que têm derrames, e elas deixam de viver, elas não sabem que elas são, elas não sabem mais que elas são, elas se movem, elas vivem, mas elas não sabem onde elas estão, elas não têm... Aparentemente elas não existem, mas continuam a existir. Exatamente. O que acontece na cabeça da pessoa? Eu, agora há pouco, quando comecei a falar, eu falei Alzheimer. E você repetiu Alzheimer. Mas eu quero tomar a liberdade, não em relação a você, mas com os nossos telespectadores, que a palavra, na verdade, não é Alzheimer. Embora eu tenha que falar Alzheimer, porque todo mundo fala Alzheimer. É Alzheimer. O coitado do homem era alemão. Era a senhora Aloy, né, que era Aloy, que o S final em francês não é lido, ele era alemão, o primeiro dele é Aloy. Alois, né? Como não se pronuncia. O S fica Alois Alzheimer. É quase Jaime, né? Mas não tem problema. É uma doença degenerativa que começa na faixa dos 65 a 70, de início precoce, e daí para cima já tem outro nome, que é demência senil. O que acontece é a morte exatamente dessa bainha de mielina. Os neurônios começam a ter contatos uns com os outros que não poderiam ter. Então eles começam a morrer. Tem morte de neurônios a partir inicialmente da bainha de mielina. O Parkinson é a mesma coisa. O Parkinson também faz com que um neurônio morra, entre em contato com outro, etc. São curtos-circuitos intracerebrais que acontecem. E o espectro, a quantidade de doenças chamadas neurodegenerativas é muito grande. Muitas delas por origem de familiar, hereditária, outras por causa de droga. A droga é uma grande produtora de doenças neurodegenerativas. Não necessariamente, a gente pensa, mas fulano ficou velho, mas peraí. Ele pode herdar isso de um ancestral. Até a quarta geração, a hereditariedade é direta. Até 4 gerações. Até a quarta geração, a hereditariedade é direta. Daí para trás, ela vai de modo indireto, o claudica aqui, acontece. Mas no ali. caso, por exemplo, do Alzheimer. No caso, isso pode ter ser consequência de algum tipo de descuido que a pessoa teve, algum tipo de estilo de vida. Coice na cabeça? Não. A pessoa não raciocina, não exercitou muita mente? Não, o exercício mental não faz nada. Quanto mais você exercite a mente, que na verdade você não está exercitando a mente, você está exercitando o cérebro, que a mente é a moradora do cérebro. Não confundamos o mente. Cérebro é órgão, mente é energia. Então a mente mora no cérebro, mas ela não é o cérebro. Cérebro nós temos, o cachorro também tem. Né? O macaco também tem, o boi também tem, todos os animais têm. O mais próximo do ser humano, cérebro mais próximo do ser humano, não é nenhum desses animais que eu citei, é do golfinho. O golfinho tem o cérebro mais avançado, mas ele não tem o potencial mente, né? Maior. Ele tem mente, mas a mente psique própria daquela espécie, no limite daquela espécie. Ele pensa como um golfinho, um cachorro pensa como um cachorro. O cachorro não pensa como um ser humano, mesmo que ele seja um husky siberiano, um golden retriever, ele não consegue pensar como um ser humano. Tá? O golfinho também está muito longe do cérebro do ser humano, embora ele seja o mais próximo, está muito longe. Então esse órgão complexo que ele é físico-químico. Tem uma química imensa ali dentro, tá? Uma química imensa ali dentro. E qualquer coisa que aconteça no alimento, em doenças, em drogas, estilo de vida e radiação solar, tudo isso afeta esse cérebro, tá? Tudo isso afeta. E aí que está o negócio. Não só afeta o indivíduo, mas como também afeta aquele que ele vem a gerar. Tá vendo? Então, assim, esses problemas são hereditários. Hereditários também. Não são só, mas são hereditários também. Interessante. Voltando aqui um pouquinho à palestra que o senhor vai fazer. Vou fazer. Que informações mais poderíamos dar ao público? Estará lá conosco também, parlamentares, né? Estarão
pessoas da sociedade, mas queremos também chamar principalmente a sociedade acadêmica, Isso. a imprensa, para estar ali presente, porque eu fiquei sabendo algo que eu fiquei assim bastante impressionado. O senhor, doutor, né, é a maior autoridade nesse assunto de clonagem Lamentavelmente sou. clonagem humana no sentido escatológico, né, que hoje, talvez um dos únicos, ou único, né? Brigando com isso aí no mundo sou eu. Exato. No mundo, tá? Então será uma oportunidade assim rara de escutar um palestrante que trata sobre um assunto raro, que ninguém está tratando e Ninguém nunca falou. Com certeza vai causar muita polêmica. Eu sei disso. Se não me matarem em Brasília, está muito bom. O trabalho que eu produzi, sobre o qual vou fazer uma conferência, é Ensaio Científico barra Especulativo sobre Clonagem Humana e sua relação com escatologia. Porque ele é um ensaio, ele é uma tese, de fato ele é uma tese, mas, digamos, dentro das perspectivas de trabalho científico, ele é chamado de ensaio. Porque existe a monografia, que é o trabalho científico da graduação, existe a dissertação, que é do mestrado, e a tese, que é doutorado. E o ensaio, ele corre por fora, ele tem características de tese, mas a sua fundamentação não é totalmente científica. Você tem que estar fundamentado na ciência, mas lhe é permitido especular, considerar questões paralelas. E esse assunto, que é fundamentalmente científico, ele é também escatológico. Ou seja, a escatologia, olhada pela ciência, ela é uma especulação. A escatologia, que é uma coisa da religião, pela ciência é uma especulação. A ciência não considera a Bíblia como sendo um livro científico, certo? Tudo que é científico passa pelos princípios e passos do método científico. E Bíblia, qualquer que seja o assunto, escatologia não passa. Então eu tive cuidado de colocar o nome de ensaio, porque tem coisas que a ciência não engoliu ainda, ensaio científico, porque o barra especulativo, porque tem aquilo que a ciência considera especulação, embora eu não considere. Para mim é verdade pura e absoluta. Ensaio científico barra especulativo sobre clonagem humana. Até aí a ciência é pura. Clonagem humana, primeiro eu trato da clonagem geral, animal, depois eu trato da clonagem humana especificamente e trato da clonagem cruzada. Olha a palavra, clonagem cruzada. Se você abrir na internet agora essa expressão, clonagem cruzada, o que é? Vai aparecer lá o autor dessa expressão, quem criou essa expressão foi eu, o único a usar, está na internet, aparece lá com o trabalho científico onde ela é apresentada, onde ela é inserida no mundo científico. É minha palavra, a expressão é minha. Se é boa ou se é ruim, se é problema, eu não estou discutindo agora. Eu acho que é boa. Se você quiser reclamar, não tem problema, vai ficar assim mesmo, vai continuar assim mesmo. Então, tem esse aspecto especulativo. É interessante a clonagem cruzada... Mas esse pioneirismo, né? Esse ineditismo. Até com um termo, né? Até a criação de um termo. Mas a clonagem cruzada é o que mais me interessa. Tudo interessa. A ciência vai melhorar muito com as experiências, com as produções científicas a partir da clonagem. O Japão já liberou para fazer qualquer tipo de clonagem experimental humana sem nenhuma restrição. E é um país desenvolvido. Né? Todo mundo é igual também. Lá você faz uma cópia só, é igual a todo mundo. Né? Sei lá. Por falar nisso, doutor, por que há tanto medo assim, em tratar desse assunto? Eu explico. Em estudar esse assunto? É porque as pessoas pensam que na clonagem se está fazendo um exemplar humano. E não se está fazendo um exemplar humano. Está se copiando um organismo. O organismo copiado, se for um animal, é igual ao outro. Não tem nada mais, certo? Mas se você copiar um ser humano, fizer uma cópia minha ou de você, de qualquer outro aí, certo? E esse ser vai crescer, ele tem um psiquismo humano, a inteligência humana, vai falar, vai agir, instintivamente vai funcionar como um ser humano, mas lhe falta um terceiro componente do ser humano, que é o espírito. Ele é só corpo e alma, ou seja, matéria e a psique própria do ser humano, inerente na plenitude daquela que o ser humano possui. Então ele é útil para a sociedade, vai trabalhar, certo, vai interagir, só que ele é um bicho amoral, ele não tem princípio. Para ele não existe certo ou errado, ele vai ter que ser conduzido, criado, condicionado. É aí que o trabalho de Ivan Pavlov vai ter que funcionar para tornar esse indivíduo o mais parecido possível com um ser humano de fato. Certo? Porque no corpo e no psiquismo ele é igual. Algumas pessoas têm receio de que se crie uma super-raça, ou uma raça, vamos dizer, aí,
deficiente, bestial, né? Que Não, possa... não será mais bestial do que essa quem está vivendo, não. Né? Não, eu não acho. Eu não creio que vai ser pior. Eu acho que vai ser útil. Eles serão bem treinados, bem orientados, serão funcionais, certo? Serão funcionais, serão úteis à sociedade, podem preencher as vacâncias, né? As vagas de população dos países que estão perdendo contingente racial, etc. Pode ser útil para a ciência, para tudo mais, mas bestialidade maior do que a do ser humano hoje, eu acho que é difícil alcançar. Esses seres, né, vamos dizer assim, esses clones, eles serão um vez que o senhor está dizendo que eles serão só corpo e alma, eles não terão espírito, serão uma residência muito interessante para demônio, né? Será perfeita para demônio. E aí que está o negócio. Eu vou mostrar da conferência que isso é necessário. Eu vou me adiantar um pouquinho agora, só para dar a ideia para vocês. Não dá spoiler, não. Não. Senão o povo não vai no dia 16 lá. Eu vou só colocar, não vou explicar, vou só citar. Determinado dia, eu lendo a Bíblia, encontrei um versículo que consta a história dos 2 primeiros a serem lançados no inferno. Em geral, nesse conceito de cristianismo evangélico, qualquer pessoa que morre sem Cristo, sem salvação, já vai direto para o inferno. Não vai, não. Vai para as trevas. E todos os salvos que morrem com Cristo, salvo de seta, morre, já vai para o trono, diante do trono, para os braços de Deus. Não vai, não. Vai para o paraíso. E olha só, Jesus Cristo disse para o ladrão que buscou o socorro dele, aliás, ele não disse para o ladrão que buscou o socorro, ele disse para o outro. Né? Quando aquele ladrão que confiou, disse, lembre-se de mim quando entrar no teu reino, ele virou e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, certo? Morreram os dois. Primeiro morreu Jesus, depois morreu esse ladrão, morreu o outro também, etc. Foram sepultados os 3 dias e pouco depois, Jesus Cristo ressuscita. Quando ele ressuscita, se encontra com aquelas mulheres que estavam no jardim ali, Maria Madalena, uma outra Maria, que pode ter sido, inclusive, a mãe dele. Há uma possibilidade de ter sido a mãe dele, mas tinha 2 Marias ali. E ele virou logo, opa, não me toques, porque eu não estive com o meu pai. Ou seja, ele havia morrido, esteve no paraíso durante 3 dias e não esteve com o pai, porque o pai não está lá, o pai está lá no trono da glória. Ou seja, o paraíso não é a morada dos salvos em definitivo, é uma morada temporária até que aconteça a primeira ressurreição, certo? E os perdidos também não vão para o inferno diretamente, eles vão para as trevas e ficarão lá em espírito até a segunda ressurreição, que vai acontecer no final, depois do milênio. Tá? E aí sim eles voltam aos seus corpos e serão julgados nos corpos, serão lançados no inferno. Enquanto eu li Apocalipse, encontrei em determinado lugar o seguinte versículo: a besta e o falso profeta, que são 2 demônios, a besta, tem muito mais besta por aí, mas essas 2 estão referidas a 2 demônios. Está falando dos abestados. Os abestados tem muito por aí, tem até mais do que a gente gostaria. Então a besta e o falso profeta serão lançados vivos no inferno. Fica com você essa ideia, não vou falar o que é. Lançados vivos no inferno. Eu digo, opa, como? Vivos? A partir daí eu comecei a pesquisar, e eu sou professor de língua grega, grego koiné, que é o grego da Bíblia, e cheguei a conclusões que levaram a este trabalho, que é científico e aborda também um lado especulativo. Mas quem ouvir vai ver, meu Deus, isso é mais ciência do que aquilo que se pensava. Hoje existe muito interesse nesse assunto. O senhor tem visto assim muito interesse nesse assunto da clonagem humana? Mas em ambientes fechados. No Japão existe. Eu sei que há clones humanos no mundo. Não foi a clonagem, aquela que foi feita pela Dolly, por um cientista que fez também em laboratório a clonagem potencial humana, mas não deu em nada, e uma cientista francesa que garantiu que ela fez a primeira clonagem humana, mas foi a última vez que ela apareceu dizendo isso, nunca mais. Nem ela, nem o resultado do seu trabalho. Na internet a gente vê muitas pessoas suspeitando de A, B, C ou D como sendo clone. Eu também suspeito. Você também suspeita? Suspeito. Eu acho que tem clones. A maioria dos críticos dizem que isso é apenas teoria da conspiração. Vai isso nessa, não existe. vai nessa. Né? Vocês acham mesmo que os cientistas, de posse de uma oportunidade dessa, ficariam sentados esperando a banda passar e não tentariam, não experimentariam uma clonagem humana? É brincadeira. Não. Claro que os cientistas já fizeram, estão fazendo, vão fazer. Mas inclusive disseram que tem um clone do Lula. Bom, aí eu tenho certeza. Lá no meu sítio tem alguns também.
Bom, para por aí. Corta essa parte aí. Não precisa cortar, não. Pois é, mas eles trabalham, são eficientes naquilo que eles fazem. Pelo menos trabalha, né? Pois é, doutor, assim, realmente é uma área da ciência... Assustadora, não é? Assustadora e muito instigante, né? Interessante pesquisar sobre isso. Eu sou um apaixonado por isso aí. Eu gosto das coisas que me fazem pensar, me fazem buscar. E eu não cheguei à conclusão aleatoriamente. Só para o que eu posso dizer para vocês é o seguinte. Eu leio a Bíblia, eu me converti com uns 8 anos, fui batizado aos 12 anos de idade, sou pastor há 53 anos. Tenho um pouquinho de idade bem avançada, apesar da minha cara bonitinha, né, simpática. Não nasceram todos os cabelos ainda, mas há uma esperança muito grande de que os que venham nascer sejam pretos, porque os que estão aí eu tenho que torná-los pretos quimicamente, né? Sua situação, só um clone mesmo. Só um clone. Então, tomara que não exista clone de mim, né? Mas, veja bem, eu gosto das coisas instigantes. E eu descobri uma coisa, e olha que há quanto tempo eu ouço pregadores, leio enciclopédias, faço estudos, exegeses com a língua grega, com hebraico muito pouco, eu não fui bom numa coisa, mas com o grego sim, lecionei grego 6 ou 8 anos, tanto na faculdade de teologia quanto no curso de teologia da própria Redentor, que era um curso de teologia em EAD. Então eu tenho conhecimentos de razoável, dá para me virar. Bem, então eu nunca ouvi ninguém falar nem especular sobre o assunto que eu estou abordando. Só que eu encontrei isso fundamentado na Bíblia. Daí a minha curiosidade. Aí eu faria aquela pergunta que é um título de uma música que Elvis Presley gravou. Why, my Lord? Por que eu, Senhor? Por quê? Então, porque Deus revelou isso para esse pobre, cara. Eu não vou dizer feio, porque eu não sou tão feio assim. Mas esse pobre cara nasceu na roça, nasceu em casa de barro batido, né? Pau a pique, etc., teto de sapê, filho de um analfabeto, bebum que comia uma cachaça danada, que foi alfabetizado pela minha mãe, que tinha a 2ª série e meia primária. Ela alfabetizou meu pai, a mim e minha irmã, que é mais velha do que eu, 12 anos, que já morreu. Tá? E aí Deus pega esse camarada e me mostra coisas absurdas, mas coisas assombrosas. Quando Paulo se refere que eu fui ao tal céu, assim, vi coisas que não dá nem para contar, etc., etc., ele sabia o que estava dizendo. Só que Deus me fez saber e me deu a coragem de mostrar. Talvez, né, doutor? Porque a sua base teórica é uma base muito sólida, né? Não seria qualquer pessoa que poderia discorrer sobre isso com tanta segurança como o senhor faz, né? E por causa disso, talvez Deus tenha escolhido. Eu sempre falo que não foi à toa que Deus escolheu o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tinha uma bagagem para chegar em Atenas, para chegar em Roma e debater com as pessoas com um nível intelectual altíssimo que talvez Pedro, Tiago, João não tivessem, né? E então, não tinham mesmo. Não tinham mesmo. Mas tiveram os lugares pescadores também, específicos. Sim, tiveram. E, aliás, falando com muita sabedoria, né? Um deles virou pai de uma igreja, dono de uma igreja, né? Exatamente. Então, nós vemos que Deus não é bobo, né? Então, ele vai usar aqueles que se adequam, né, ao tamanho do desafio. Se exponham também, se disponham. Tenham coragem. Tenham coragem. Porque você descobriu uma coisa que certamente vão chamar você de maluco. Um pastor, pelo menos, ouviu ou leu o meu artigo. O artigo está publicado na revista Contemporânea, está publicado na revista Science Journal, dos Estados Unidos. É uma publicação internacional. Daí é que saiu o texto para a internet, como sendo o primeiro a ser utilizado a palavra clonagem cruzada. A clonagem cruzada é realmente complicada, porque você vai clonar um ser humano, uma célula humana, num animal. Vamos pegar o animal ideal, que é o boi. Por quê? 9 meses de gestação, certo? É quando nasce o bebezinho, né, que a vaca vai embalá-lo, né? Vai jogar no mato. Então, 9 meses. É o que mais parecido se tem em termos de gestação com o ser humano. Se você clona, pega uma célula humana, coloca dentro de um óvulo bovino, tira o núcleo, coloca ali, certo? 9 meses depois a vaca vai dar à luz ao quê? A um indivíduo copiado do ser humano. É uma criança, é um baby clone, ou um clone baby, certo? Tem exatamente as características do baby, só que não é gente, é só cópia do ser humano. Quer dizer que hoje, comprovadamente, não existe, assim, nenhuma, vamos dizer assim, algum
protótipo, algum modelo conhecido de clonagem humana? Não, porque é o seguinte, a ciência esconde. A ciência esconde muita coisa até o momento que ela possa revelar, tanto para ter vantagem financeira, quanto para ter vantagem para se perpetualizar na mídia. Ela sempre esconde. Ela não diz. Os primeiros cientistas foram dizendo que faziam, muitos nem registravam, etc. Mas hoje não fazem. Agora, eu acho que há clones. Existe pelo menos 2 indivíduos no mundo que são considerados mais evoluídos. O pessoal fala de Elon Musk. Não, Elon Musk não tem idade para ser clone. Ele está fora da faixa etária da clonagem. Ideal, né? Do ideal. É jovem, pessoa mais jovem. Um deles, por exemplo, é considerado o camarada mais inteligente do mundo, perfeito para ser um governador geral da Terra. Isso cai na escatologia. Será aquele príncipe árabe lá? Pode ser, não vou nem dizer que seja árabe, mas é um príncipe. Na verdade, ele é um príncipe de um país árabe. Só deve ter uns 500 países árabes também. Tem um 30, 40 pessoas, tem lá um príncipe lá. Não estou dizendo quem é, mas pelo menos há 2 indivíduos considerados geniais que estão preparados para comandar, para governar o mundo. É provável que seja por aí. Mas, na verdade, que há necessidade de uma quantidade imensa de clones para outros fins. E é por isso que eu convido você para convidar o seu médico, o seu amigo, o seu vizinho, o seu deputado, o seu senador, pessoa interessante, gente da TV, da rádio, pau de sebo, qualquer tipo de coisa que possa divulgar, traga no dia 16 na Câmara dos Deputados, no auditório Neuro Ramos, que eu estarei fazendo uma conferência de ponta a ponta. Começo com a Dolly, mostrando como foi, como pode ser feito com qualquer tipo de animal, os riscos da existência do DNA mitocondrial que existe nos animais, que se for feita uma clonagem cruzada, há uma preocupação muito grande com a possibilidade desse material, do mitocondrial, apareça no ser clonado. Certo? Apareça no ser clonado. Hoje, o senhor tem conhecimento no Brasil de alguma pesquisa nesse sentido? Não, parou tudo. Travaram tudo pós-Dolly. No mundo inteiro. Travaram tudo. Isso é sintomático. Eu acho interessante. Por que a ciência foi travada? É um dos maiores avanços que ela teve. Agora, nós conversávamos, em particular, em off, a respeito de se eu tenho, por exemplo, uma doença crônica que vai me matar, eu posso fazer um clone. Um clone de uma pessoa, de uma criança sadia, ou de um adulto sadio, né, em outra pessoa, que é um clone humano, ou até num animal. Para depois que esse clone nascer, tirar o órgão de lá e colocar em mim. Você vai dizer, mas isso é imoral. Para aí. Nós não estamos fazendo pessoas, não estamos copiando pessoas, nós estamos copiando apenas o corpo do ser humano. Você vai dizer, mas não é a mesma coisa? Não. O ser humano é constituído de corpo, alma e espírito. São 3 coisas. Um clone é só corpo e alma. Ele tem um psiquismo, mas não é um ser. Ele é um ser pensante mas é amoral. Entre um clone humano e um cachorro, eles são iguaizinhos. Não é clone de cachorro, não. É um cachorro mesmo. Tá? Eu tenho uma cadela com a perna roída, cheia de berne, não sei o quê, e um cachorro de raça aqui da melhor qualidade, um husky siberiano aqui, bonito, ó, todo medalhado. E se essa cachorra está no cio, você acha que esse cachorro vai dizer, não, até me dá uma vontade danada de ir lá, mas eu não vou não, porque eu sou um cachorro de raça, não vou mexer com essa ralé aí, vou fazer de conta que nem estou vendo. Não vai nada, ele vai correr. Cai para cima. Vai cair para cima, porque ele é amoral, ele não tem senso de valor. Isso será um clone. Só que a grande vantagem, o clone não se reproduz. Ele não se reproduz. Ele não é sexuado. Ele pode ter até a fisiologia sexual, mas ele não, porque ele não é uma pessoa, não é uma cópia de uma pessoa. Ele não é uma pessoa, ele é apenas a cópia do corpo de uma pessoa, o que é diferente. Isso tudo será mostrado, como se dizia no passado, tim-tim por tim-tim. Essa palestra, gente, vai dar pano para manga. Vai dar pano para manga aí. Eu quero ver você lá. Entrada franca, auditório Mas se quiser pagar, eu recebo. Auditório Nereu Ramos, ali da Câmara dos Deputados. Né? Às 9 horas da manhã. Basta se identificar na portaria, procurar o auditório Nereu Ramos às 9 horas e participar da palestra. Lá, e o cafezinho ainda, né? Tem um café colonial. Um café para quem chegar 9 horas. 9 horas. Né? Chegar 9 horas tem um café. Talvez não cafezinho, tudo, mas encontre o resto. Gostosinho, né? E você querendo ir, entrada franca, como eu já falei, vai participar da palestra, inclusive vai haver espaços para perguntas. Então você, por exemplo, que é professor universitário, quer levar a sua turma
para participar, você está convidado. Você que é da área acadêmica, você que é cientista, você que é da área do direito, precisa entender melhor isso, porque com certeza isso será... Vai dar um problema lá na frente. Lá na frente isso vai dar. ser assunto de direito, né? Muito sério. Assunto de direito, então... eu creio que é um assunto para todos, né? Para todos. A área teológica também. A área Pastores, teológica, padres, vamos convidar aí a faculdade bispos, teológica. arcebispos. Se o Papa tiver vivo até lá, pode trazê-lo. Quem sabe aquilo é um clone. Agora o Papa está precisando já de um clone, porque ele está doentinho, né? Está precisando de um clone. Então, falar nisso, o clone, a gestação do clone é ao mesmo tempo de uma gestação... Mesmo tempo do animal onde ele for colocado para ser clonado. Se fizer uma clonagem do ser humano, por exemplo, na vaca, vai demorar 9 meses. Se fizer do ser humano num carneiro, vai ser 5 meses. Que é o tempo de gestação do carneiro. Vai seguir os tempos de gestação. Mas agora o clone vai nascer completo, tá? Eu tenho um amigo que chama Paulo Carneiro, né? Então, bom, ele não serve. Não vai fazer clone dele, não. Deixa ele embaixo. É isso aí, gente. Nós estamos chegando ao final de mais um Blá Blá. Eu quero agradecer de coração a presença do meu querido amigo. Doutor, hoje foi um papo bem científico, né? Hoje não foi um papo assim tão... Será muito mais. Religioso, foi um papo mais científico. Então, eu quero agradecer aqui ao nosso querido doutor, pastor Heitor, por trazer esse tema para nós. E olha, pelo menos é um tema bastante instigante para a gente conversar, para a gente ouvir o que ele tem a dizer, né? Mesmo que você discorde, ou concorde ou discorde, não importa, o importante é você estar ali para você ouvir, debater, fazer perguntas e avançarmos nessa matéria. Se você me permitir uma palavrinha? Sim, pode falar. Palavrinha, não é palavrinha não, porque o cara pode chegar no lugar errado. Olha, eu tenho a minha fundamentação, diríamos epistemológica, teológica, científica, e eu coloco o meu ponto de vista, a minha compreensão, o meu entendimento de experiência de vida, um cara com quase 80 anos de idade, né, com cerca de 45 anos só de saúde mental, só de tratamento de saúde mental, já tratei muito esquizofrênico e tudo mais, enfim. Vamos dar o show aqui, o nosso técnico, para consultar com o senhor. Tá bom, ele me bate na bola, não, tá bom. Então é o seguinte... Mas eu tenho uma experiência assim e não sou dono da verdade. Agora eu fundamento e explico e apresento. Mas eu não concordo. Bom, você não concordar é um direito seu. Mas para você não concordar com aquilo que eu terei falado, você tem que mostrar o lado certo. Contra-argumentar. Contra-argumentar. Tem que ter a fundamentação. Eu tenho argumentação. E você precisa ter para a contra-argumentação. Eu aceito. Se alguém provar que eu estou errado, de ponta a ponta, tudo bem, provou, né? Mas ficar com conversa fiada e preconceito, e eu não tenho preconceito, eu acho que a ciência pode e precisa avançar, encarar a realidade, porque nós dependemos do avanço da ciência. Quando a Bíblia diz que a ciência se multiplicará, imagina o que já se multiplicou até agora. E o que tem daqui para frente enquanto temos tempo vivendo nessa terra. É isso aí. Vamos para o momento da oração, então? Estamos acabando aqui o nosso Blá Blá de hoje. Segunda-feira de carnaval, muitos estão pulando, eu estou pulando, passando por cima dele. Eu pulei do Rio de Janeiro daqui. E nós esperamos que Deus abençoe você, que você nesse período aproveite para pensar em Deus, orar, ler a palavra, aproveite o tempo de folga aí para estar com a família e não cair na tentação de se entregar à festa da carne, nem aos caprichos de Satanás, mas que você se mantenha firme com Jesus. Vamos orar nesse momento? Pai, eu quero te agradecer pela tua soberania, pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, eu quero te agradecer porque tu és o Criador de todas as coisas, o Senhor também criou o homem para a tua honra e para a tua glória. Amém. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que está conosco nesta segunda-feira, que o teu Espírito Santo possa visitar esta pessoa, abençoá-la, livrá-la do mal. Se ela estiver deprimida agora, toca no seu coração, Pai. Arranca toda depressão, todo mal, toda dor. E, ó Deus, em nome de Jesus, dá vitória ao teu povo, Senhor. Abençoa aqueles que estão com problema de saúde, aqueles que estão com problema financeiro, aqueles que estão com problemas espirituais. Eu oro por eles e peço a tua bênção, a tua libertação. Peço também pelo pastor Heitor, pela sua família, suas 2 filhas, sua esposa em especial. Que o Senhor abençoe
toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo, e nos conceda um dia de bênçãos. Ó Pai, um dia, uma noite tranquila, em nome do Senhor Jesus, nós oramos, e que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem, queridos, na segunda-feira estaremos de volta com mais um Blá Blá. Eu conto com a sua presença, conto com a sua audiência. É muito importante que você, antes de sair, dê a sua curtida, compartilhe o vídeo com os seus amigos e também faça algum comentário, porque isso vai ser muito bom para o crescimento do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, se inscreve, para que a gente possa aumentar o número de pessoas e assim o YouTube possa entregar mais conteúdos do Blá Blá para além do que a gente possa imaginar, que a gente não sabe onde a internet vai, né? Lembrando a você que no dia 29 agora de março, dia 29, a partir das 5 horas da tarde, nós teremos o Tempo com Jesus, uma conferência profética de milagres com os irmãos que estão vindo lá dos Estados Unidos e de outras partes do Brasil, do mundo, para estarmos aqui nessa conferência. Nós estaremos fazendo essa conferência lá na Sara Nossa Terra da Ceilândia, no auditório, no Templo da Sara Nossa Terra da Ceilândia. Então você tem mais convidados, a entrada é franca, estaremos ali recebendo o Isaías Salazar, Israel Salazar, também estaremos recebendo o Jonas Serra, serão os cantores, as bandas que estarão cantando junto conosco, o pastor Demi Paul, que está vindo lá de Nova York para trazer uma palavra profética para a tua vida. Você não pode perder, vai ser espetacular. Vem estar conosco no dia 29 de março. E no dia 16, mais uma vez, te convoco para estar nessa palestra muito interessante, muito instigante. Esta palestra é proferida pelo nosso querido Dr. Heitor. Até mais, gente. Fiquem na paz e vamos fazer assim? Eu oro por você e você ora por mim. Tchau, tchau. Tchau.